Olá, estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre aqui pela Rede Sul de TV e na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Hoje nós estamos aqui em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, num período onde a temperatura chegou a -1 graus. Mas para esquentar esse nosso programa, nós teremos hoje dois convidados muito especiais. Diretamente do Distrito Federal, Brasília, nós vamos conversar com o Daniel Santos, que apresenta uma proposta diferente, inovadora de ótica. Também vamos conversar na cidade de Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre, com a secretária de Inovação, Selma Fraga. E ela vai trazer algumas ações diferentes, inovadoras, que a Prefeitura de Gravataí está desenvolvendo. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Estamos aqui neste primeiro bloco com uma convidada muito especial. Essa mulher está movimentando Gravataí com ações na área de inovação, tecnologia e ciência. Quem é? É a secretária de Inovação, Ciências e Tecnologia de Gravataí, a secretária Selma Fraga. Secretária, seja muito bem-vinda. Saiba que é uma honra tê-la aqui conosco, principalmente pelo fato de ser uma mulher liderando essa área de inovação e tecnologia, que a gente sabe que também é uma área que é muito dominada por homens, e ver uma mulher nessa liderança, para a gente, é uma inspiração, né? Tudo bem, secretária? Bom dia, Ana Paula, bom dia, Rogério, muito obrigada pela oportunidade. Eu aqui me sinto feliz e honrada, né, de estar aqui com vocês são pessoas incríveis aí, que há muito tempo já trabalham em prol do desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade, do Rio Grande do Sul e do nosso país, né, porque quando a gente colabora com o local, a gente está colaborando com o todo também. Então, eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigada, mas, secretário, para quem não conhece a tua história, a tua trajetória, que é gigante nessa área do desenvolvimento tecnológico e de inovação, conta pra gente um pouco. Então, Selma Fraga começou suas atividades na área de TI em 1978, a Ana Paula certamente não havia nascido ainda, e tantos outros que nos ouvem aqui. Então, eu comecei a trabalhar, na verdade, antes da faculdade, depois eu fiz faculdade de processamento de dados, depois pós-graduação em informática na educação, e de lá para cá eu sempre atuei na área de TI. Né? Inicialmente eu comecei como desenvolvedora de software, analista de sistemas, e depois, mais tarde, passei a atuar na área de infraestrutura, servidores, segurança, enfim, e parte toda de projetos também. E morando em Gravataí, eu acabei também indo para educação, né? Eu trabalhei como professora nas faculdades locais aqui e também nos cursos técnicos de informática, ali final de 80, início de 90, que começaram o boom realmente dos cursos técnicos, então eu acabei trabalhando também como docente, como educadora. Por morar em Gravataí, é uma cidade grande, um município grande em extensão, quase 500 quilômetros aqui, mas é uma cidade ainda muito da região metropolitana de Porto Alegre, conhecida até então como cidade dormitório. Então, eu atuei também na área de governo, né, na iniciativa privada, então eu tenho uma experiência larga aí entre os três setores, digamos, principais da economia, né, que é a educação, que é a iniciativa privada e o governo. E cá estou eu agora, né, como secretária de inovação, por ter trazido já essa jornada aí no meu currículo. E estamos à disposição para colaborar com o município, e como eu falei de início, né, a gente, estando trabalhando, fazendo um projeto bacana, desenvolvendo algo interessante no nosso município, a gente colabora com o nosso estado e também com o nosso país.
Secretária, mas quando a gente tem uma atuação forte na iniciativa privada e também na área de educação, a gente tem determinadas formas de conduzir as coisas, a gente está acostumado com determinados ritos e determinados ritmos. De repente, a senhora recebe um convite para estar à frente de uma secretaria importante, que trabalha justamente com desenvolvimento, com geração de oportunidades, mas na gestão pública. Então, a primeira coisa que eu gostaria de lhe perguntar, como é que foi esse desafio de passar a fazer o seu trabalho na gestão pública? É muito diferente, de verdade? Então, Rogério, como eu já havia trabalhado no setor público, tanto na Câmara de Gravataí quanto na Prefeitura de Gravataí, eu sempre fui líder de times, de equipe nesses dois órgãos, né? Eu fui responsável pela implementação de computação em nuvem na Câmara, depois também coordenei uma equipe grande de mais de 20 profissionais na migração do sistema atual da Prefeitura, que também funciona em cloud computing, que era uma novidade aí no início dos anos 2000, e eu sempre tive equipes, né, times, na maioria formada por homens, né, a maioria das vezes sendo a única mulher. Então, por conhecer o setor público, né, e ter sido desenvolvedora de software e analista de sistemas, a parte de sistemas mesmo, eu já conhecia muito bem. E a questão de estar à frente de uma pasta como essa, de tanta importância para o governo, eu acho que o que me deu essa tranquilidade de poder aceitar o convite foi exatamente por estar num ambiente que eu já conhecia. E como secretária, eu assumi no dia 4 de janeiro de 2021, era eu e a minha bolsa. Depois eu recebi um colega, que é mais da área administrativa, e nós ficamos aí trabalhando até há 10 meses aí, com uma consultoria, né, de um especialista na área de inovação, que é o Paulo Renato Ardengue, que realmente me trouxe braços técnicos, né? Então, durante quase 10 meses, foram 2 pessoas da área técnica construindo a secretaria, e eu acho que o facilitador para tudo isso foi o conhecimento do setor público como técnica, o conhecimento da minha cidade, né? Conhecer a região, os seus potenciais, e também por ser fundadora da Associação Gaúcha de Tecnologia da Inovação do Vale do Gravataí em 2017, nós começamos a trabalhar com startups e movimentar todo esse cenário da tecnologia por aqui. Então, digamos assim, estar dentro do governo, o que eu mais tenho que aprender e empreender realmente são os processos, né? A parte burocrática, que exige um certo rito, mas que a gente, com o domínio da tecnologia, por a gente ter um sistema digital aqui na Prefeitura de Gravataí, colabora muito para que eu possa implementar essas ações, esses programas de governo. Perfeito, secretária. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Este está sendo o primeiro ano da secretaria, mas para que essa secretaria acontecesse, teve toda uma movimentação e desenvolvimento de leis. Conta para a gente como foi essa criação, esse desenvolvimento sobre essas leis, sobre essas iniciativas. Então, Ana Paula, o primeiro ano de uma secretaria, a gente não tem orçamento, a gente não tem LDO, a gente não tem PPA, nós começamos, né, zerados, e isso tudo se constrói no primeiro ano de governo para o ano subsequente. Então, o que aconteceu? Nós aproveitamos, o Paulo Renato e eu, para co-criar todos os programas e projetos da secretaria, né? Então, a gente estabeleceu todo o regramento de como que nós desenvolveríamos esses programas e trabalhar na legislação. Nós sabemos que hoje o que garante o sucesso do investidor e do desenvolvimento econômico de uma cidade, de um país, é a segurança jurídica. Então, de lá para cá, nós começamos aqui com a atualização da Lei 4.072 para 4364, que é a Lei de Incentivos à Inovação. Nós regulamentamos o marco das startups, nós criamos a Lei de Sandbox, nós estamos mandando para a Câmara agora Governo Digital, a Lei das Antenas está sendo atualizada e a Lei da Internet 5G. Então, nós construímos um quantitativo de leis muito importante e que dão melhora o fluxo do contato que o cidadão tem que ter quando ele procura a prefeitura. E criamos instruções normativas, e eu acredito que isso acaba, né, contribuindo com a desburocratização. No momento que o cidadão chega no portal da prefeitura e ele consegue se servir dos serviços de forma automática, com pouca
espera pelo humano, que ali vai ter que depender de uma subjetividade, isso contribui para que a gente possa atrair novos negócios para o município e também, né, dando respeito ao nosso cidadão que precisa de celeridade em seus negócios, e é isso que a prefeitura tem feito. As legislações aqui construídas, elas olharam para o centro, que é o cidadão, que é o empreendedor, e com isso a gente está conseguindo, então, dar um potencial muito grande às nossas ações e programas. Secretária, um dos projetos que está sendo desenvolvidos e que tem gerado bastante repercussão positiva, tanto na cidade de Gravataí, como na região metropolitana e no estado do Rio Grande do Sul, é a usina de talentos, né? Então eu gostaria de lhe pedir para explicar um pouco o que é a usina de talentos e como é que está sendo desenvolvido esse projeto dentro da Prefeitura de Gravataí. Então, Rogério, durante 2 décadas, Gravataí formou muitos profissionais na área de TI. Nós tínhamos diversas faculdades aqui com qualificação para desenvolvimento de sistemas, redes de computadores. E depois, nos últimos anos, essas instituições acabaram se esvaziando e a gente acabou não mais formando tantos profissionais por aqui. Então, nós temos um gap, assim como todo o país, de profissionais na área de TI. Então, a usina de talentos, ela vem com um foco no sentido de capacitar jovens e adultos, né, tanto os jovens para o primeiro emprego, quanto adultos que estão fazendo migração ou, digamos, de troca de profissão, ou porque perderam seus empregos, ou porque precisam de uma nova oportunidade. Então, a Usina de Talentos, ele é um programa de governo que ele tende a atender diversos públicos, né? Vamos estar lançando aí agora, para o ano que vem, a Usina de Talentos Sênior. Este ano nós estamos trabalhando com os jovens de 17 até 30 anos, jovens e adultos, tá? E também trabalhamos Usina de Talentos com uma parceria com o Senai e a Secretaria de Educação, que aí são os pequenos, trabalhando com robótica, Arduino e trazendo já o pensamento computacional para dentro da sala de aula através dessa parceria. Então, eu acho que é um programa muito feliz do governo, assim, desenvolvido pelo governo, que a ideia é exatamente isso, tentar suprir o déficit de mão de obra e preparar os nossos jovens para o futuro, já que nós estamos trazendo para cá incubadora, hubs de inovação. Essa mão de obra ela é urgente, né? E nós precisamos também dar oportunidades para os jovens e cidadãos da nossa cidade. E nada melhor do que potencializar, então, esses cursos, e a gente está bem feliz nessas primeiras edições. Maravilha, secretária. Isso é muito importante, essa ação que tu faz. Não que as outras não sejam, todas são, mas eu, como da área de recursos humanos, a gente percebe justamente esse gap, onde existem muitas pessoas desempregadas e muitas vagas na área de TI precisando ser ocupadas e não tem o capital humano desenvolvido para desenvolverem essas atividades, para ocuparem esses cargos, essas vagas. E, com certeza, ações como essa contribuem muito para a ação efetiva de resolver, né, pelo menos em parte, essa questão que não é só aqui no Brasil. É uma falta mundial de pessoas e desenvolvedores em diversas linguagens de programação, e a gente precisa de mais ações como a tua, para que a gente possa, com certeza, juntar o útil ao agradável, né? As pessoas que estão aí buscando por emprego e as vagas que estão em aberto esperando por profissionais qualificados. Mas, secretária, e sobre o Startup Gravataí? Gente, é muita ação que essa mulher faz, e olha que está há um ano. Imagina quando se passarem mais anos a quantidade de coisa que vamos ter. Mas conta pra gente sobre o Startup Gravataí. Então, Startup Gravataí também é outro programa de governo. Ele envolve várias ações, né? A começar pela pré-aceleração de negócios, de startups. Então, no ano passado, mesmo quando a secretaria ainda não tinha o programa criado e nós não tínhamos dotação orçamentária, eu realoquei uma verba pequena que tinha ali para, sei lá, acho que era diárias, eu não lembro, e nós então fizemos a primeira pré-aceleração de 20 startups, né, sendo que dessas 25 foram selecionadas agora para a nossa incubadora aqui
a incubadora Unitec Gravataí, que é uma parceria com a Unicinos e que é um programa subsidiado pelo governo, né, tanto na mentoria quanto na alocação de espaço para essas startups. Agora, já este ano, a gente está lançando o segundo ciclo do Startup versão Start, com um grupo de mulheres, né, em homenagem, digamos assim, às mulheres, porque as mulheres, elas precisam, sim, de programas ainda diferenciados para potencializar, para dar oportunidade de que elas se descubram neste mundo da inovação. Então, no dia 27 vai ser o segundo ciclo, está sendo fechado com as mulheres desse projeto, e por segundo semestre a gente tem o terceiro ciclo de pré-aceleração versão Start e o Scale também. Assim como o Kickoff, que é para trazer para uma imersão pessoas que ainda não sabem muito o que fazer com o seu negócio, ou não sabem o que criar a partir das suas expertises, e o Kickoff, então, vai proporcionar um ambiente mais aberto para diversos empreendedores ou pessoas que têm ideias que ainda não sabem muito o que fazer. E a ação chamada incubadora, ou projeto incubadora, é o início que nós estamos dando agora, com 10 startups, né, e elas vão ficar, então, incubadas aqui na Casa das Startups, que é dentro do Prado Tech, que é um parque tecnológico de iniciativa privada, que também está sendo construído, e que nós vamos, então, alocar esse espaço lá dentro para essas 10 startups. E esperamos que agora possamos também lançar mais um novo edital para mais incubados aqui na nossa cidade. Ele é um programa muito bacana, e o mais legal ainda é que eu tenho visitado as empresas âncoras de Gravataí, a Dana, TDK, a Digicom e outras grandes aqui da cidade, e para surpresa dos CEOs, eles fazem assim, mas nós temos startups em Gravataí? Temos muitas startups, né, só que como a gente ainda carece de um local, né, como outros tantos que a gente já tem consolidados no país, e isso afasta um pouco a ideia de que nós não tenhamos essas, ou digamos assim, afasta a ideia de que possamos ter as startups. Elas estão trabalhando em home office, ou elas estão trabalhando em um local particular, ou até mesmo estão trabalhando em outros hubs que não do município. Mas elas nasceram, várias delas aqui em Gravataí, e estamos atraindo com o programa startups de outros municípios para cá, por conta dos incentivos do governo municipal. Secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia de Gravataí, Selma Fraga, para se desenvolver inovação é preciso se pensar em inovação, se permitir fazer as coisas de uma forma diferente, renovar, inovar, errar, acertar. E me parece que a Prefeitura de Gravataí teve um grande acerto ao criar a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e lhe colocar no comando dessa secretaria. Então, nós estamos chegando ao final desse bloco, mas eu gostaria de lhe pedir para deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui no programa Movimento Empresarial pela Rede Sul. Então, nós estamos num momento muito próspero de Gravataí e de muita, assim, gratidão. O nosso prefeito, Luiz da Falon, ele vem da área de tecnologia, né? Então, isso diminui a distância entre o que ele pensou quando criou a secretaria e as entregas que a secretaria tem feito. Então, isso facilita muito esse olhar de empreendedorismo e inovação que ele já traz também no DNA dele de profissão, né? E o nosso vice-prefeito também, o doutor Levi, é um médico bastante visionário. Eu acredito assim, ó, que nós temos que inovar sempre, isso já é uma regra dos países envolvidos, né, inove ou morra, essa é a palavra, e inove quanto mais rápido, e sempre a inovação tem que fazer parte desse processo, e cada vez mais nós precisamos fazer. E se a gente não sabe ou não tem a receita, a gente inicia e quem sabe essa se torna a receita. Mas assim, ó, não tem. A gente tem que olhar para dentro da nossa casa e ver o que nós temos de melhor, de potencialidades, e usar essa escassez até que a gente às vezes tem para criar e inovar. É esse, muita vontade, muito foco, determinação, resiliência. E não tem, gente, olha aqui, vocês estão lendo atrás de mim o meu dashboard, ele é analógico, porque entre eu ir para uma sala moderna,
com telões, né, com videowall para propagar as nossas ações. Hoje nós ainda escrevemos aqui, printamos e colocamos na nossa parede, porque o investimento que a gente deveria fazer, por exemplo, para estar num ambiente mais adequado, tecnológico, a gente investiu em programas do governo para dar o pontapé inicial. Então, o meu dashboard ainda é analógico, mas a secretaria pensa digital, ela é inovadora, é uma questão de usar bem os recursos do município. Vamos usar no que é necessário de imediato, e depois a gente pensa nos makes da secretaria. Agora não é um momento para isso, o momento é potencializar as pessoas e as oportunidades que estão aí no mercado, pedindo só para a gente abrir a porta. É o que Gravataí tem feito, abrindo a porta para empreendedores e oportunidades. É isso, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, secretária Selma Fraga, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do município de Gravataí. É aquela coisa, quando a gente quer, a gente dá um jeito e a gente faz, com pouco recurso, com uma instalação que talvez não seja ainda a melhor, mas está acontecendo, os resultados estão aparecendo e isso que é o fundamental. Depois do intervalo, tem mais movimento empresarial. Continue com a gente. Estamos de volta com o programa Movimento Empresarial e o nosso convidado de hoje está lá na capital federal, em Brasília, mais precisamente na Asa Sul. É o Daniel Santos, que é diretor da Casa de Ocali. Daniel, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, eu agradeço o convite, uma grande satisfação. Muito obrigado, Daniel, por ter aceito o convite de estar aqui conosco neste programa Movimento Empresarial, trazendo informações referente a esse mundo dos negócios da ótica e também sobre as suas experiências profissionais que fazem com que este seu negócio seja um sucesso. Mas para que as pessoas também possam conhecer quem é o Daniel, que está aqui conosco hoje, fala um pouco da sua trajetória. Poxa, Ana Paula, Rogério, muito obrigado mais uma vez. A minha trajetória, Brasília é uma cidade nova, então não tenho como começar a falar da minha pessoa sem citar meus pais, né? Meu pai é nordestino, do Piauí, minha mãe do Rio de Janeiro, então se conheceram aqui em Brasília, e eles trabalhavam numa empresa do ramo de joalheria e ótica, na década de 80, antes da década de 70, e em seguida montaram a empresa deles, né, a qual eu aprendi, eu nasci então no meio da ótica. Minha graduação é administração de empresas, fiz especialização em gestão de pessoas, mas realmente a ótica é o meu carro-chefe, apesar de ser um curso técnico, tá? Mas é o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer. E há alguns anos, há cerca de 4 anos, eu me desliguei das empresas familiares para seguir carreira solo, né? E foi um desafio bem interessante.
mas sempre fazendo com muito amor, muita dedicação e aberto a novas experiências, a aprendizados, até porque o mundo hoje ele nos obriga a isso, né? Para quem quiser se manter no mercado, a gente não pode estar acreditando que já sabemos de tudo, né? A nossa xícara nunca pode estar cheia, a gente tem que estar sempre aceitando o que é novo, o que é diferente, por mais que não seja do nosso gosto, e isso vai em todos os aspectos da minha vida, não só na questão profissional aqui na gestão da Casa de Occhiali, que é a nossa empresa, mas é isso que eu passo para os meus filhos e para isso que eu carrego, né, como uma missão de vida, amar o que eu faço, né, para fazer cada dia melhor, não estar competindo com os colegas do ramo, mas sim comigo mesmo, a nossa força, a nossa equipe, como é que a gente pode estar melhorando. Então esse é o Daniel, apaixonado pelos óculos, apaixonado por fazer as pessoas enxergarem, né, não necessariamente tendo que pagar mais caro para isso. Eu falo que o nosso trabalho não é vender nem mais caro nem mais barato, é atender a necessidade daquele cliente de acordo com o momento dele. Então, além de todo o trabalho no ramo ótico, trabalhar sempre de forma humanizada, com uma empatia, com um carinho ao próximo, fazendo o que eu gostaria que os atendentes, quando me recebem, também façam comigo. Daniel, aproveitando o que tu estás colocando, tu falaste uma coisa muito interessante, né? Tu és filho, né, de pessoas que têm uma experiência muito grande, né, na área da ótica e que tem uma larga trajetória, tem uma empresa consolidada, e apesar disso tudo, tu resolveste dizer o seguinte: não, eu quero o meu negócio, eu quero fazer as coisas, com todo respeito a tudo aquilo que foi feito pela minha família, fazer de um jeito diferente. Então, queria que tu contasse para os telespectadores como é que foi essa tua decisão e como é que está sendo para ti o desafio de montar a tua ótica, Casa de Occhiali, né? Eu pronunciei errado lá no início. Conta para nós um pouco desse desafio. Olha, esse desafio não é certamente dos mais fáceis, não, porque nós temos vínculos emocionais fortíssimos. Durante a maior parte da minha vida eu nunca me vi fora das empresas da minha família, mas chegou um momento que eu realmente decidi trilhar carreira solo, sempre com muita gratidão, com muito carinho a tudo que os meus pais e meus familiares fizeram, né, na empresa. Eu resumo de forma que eu não estava satisfeito, e quando eu entendo que uma pessoa não está satisfeita, ela tem todo o direito de pedir para sair. Foi o que eu fiz. Fácil não é, principalmente pelas questões emocionais, né, de família, mas uma gestão familiar ela tem seus prós e seus contras, principalmente quando você não tem planos bem traçados, bem elaborados, uma gestão realmente profissional. Nós costumamos achar que nós somos profissionais, mas quando você vai ver um plano diretório, você não tem cargos bem definidos, obrigações bem definidas. E eu, por ser um administrador, isso sempre me incomodou. Então, eu não consegui implementar as minhas ideias junto com a minha família. Tenho total respeito, mas optei por seguir, trilhar a carreira solo. O que eu entendo que conte muito a meu favor é a experiência que eu tive. Então, eu sou ótico há mais de 20 anos, é um curso técnico, então certificado, respondendo junto à Secretaria de Saúde por mais de 20 anos, fora eventos internacionais, nacionais. Perdi a conta de quantos já participei, desde jovem, antes de tirar a carteira de motorista. Então, essa experiência foi um fator determinante para que eu tivesse segurança para seguir o meu caminho em carreira solo, né? Mas sempre com muito carinho, muita gratidão a tudo que eu pude aprender com a minha família. Perfeito, Daniel. Linda a tua história, ainda mais o seu empenho de desenvolver as suas atividades conforme os seus ideais. Mas eu sou uma filha de candanga, minha mãe também, apesar de eu morar hoje em Porto Alegre, eu sou de Brasília, e minha mãe também é uma candanga vindo da Bahia. Nasci e tive o prazer de nascer nessa cidade maravilhosa, de grandes possibilidades e oportunidades, que ainda está engateando neste meio do empreendedorismo, nesse meio de inovar dentro dos negócios. E você, que já vem de uma história familiar na área da ótica, nos negócios da ótica, que tem toda essa experiência, como você mesmo trouxeste aqui para a gente, resolveu abrir uma ótica nova, em meio a todas as possibilidades
de se abrir uma franquia, você resolveu, com essa tua experiência, esse espírito empreendedor, que normalmente os administradores que querem e gostam de desenvolver os seus próprios negócios, têm esse espírito inovador, e você resolveu criar a sua empresa. Como que você traz toda essa questão de ter a possibilidade de abrir franquias e resolver inovar criando a sua própria marca? Obrigado, Ana Paula, pelo questionamento, porque eu vejo uma oportunidade incrível até de esclarecer e conscientizar algumas pessoas. O sistema de franquia, ele funciona, obviamente, né, o mercado é enorme, mas eu tenho algumas ressalvas, porque as pessoas não passam por uma habilitação para abrir uma franquia. Então, em muitos casos, as pessoas iniciam um negócio que, infelizmente, não dura, né? Não se paga, enfim. Eu optei em seguir no ramo óptico, mesmo tendo possibilidades de ter outras franquias, porque eu já vislumbrava um cenário diferente. Logo em seguida que nós começamos, nós estávamos prestes a completar nosso primeiro ano de casa de jockey e veio a pandemia. E com a pandemia eu tive mais certeza ainda do que eu vinha observando. Eu inclusive, nós buscamos hoje prestações de serviço. Comprar simplesmente um produto, nós temos vários meios, principalmente através da internet, dos canais das redes sociais. Então, eu, assim como qualquer consumidor, eu busco o serviço, ainda mais quando é ligado à saúde. No Distrito Federal, nós temos, há cerca de 3 governos, as óticas foram classificadas como atividade de baixo risco. Então, isso hoje tem muita gente vendendo óculos, o que é completamente diferente de você fazer um atendimento óptico. Eu sempre afirmo, o atendimento óptico profissional é diferente de um vendedor de óculos, tá? E como é uma área de saúde, onde nós temos uma receita médica, você ser atendido por um profissional capaz de entender a sua necessidade e o que consta na informação ali no papel, né, na receita oftalmológica, isso é fundamental para que você possa enxergar bem. E não necessariamente ter que pagar a mais, ter que ser mais caro. Nós temos uma cultura de acreditar que se eu fizer óculos de R$100, eu vou enxergar proporcional a R$100. Se eu fizer de 1.000, vai ser proporcional a 1.000. Se eu fizer de 10.000, eu vou enxergar melhor. Não. A maioria dos casos chega um limite ali que não adianta a pessoa gastar mais 5.000 ou 50.000, porque ela não vai enxergar melhor do que aquilo. Então, a ótica que eu acredito e que eu pratico, ela primeiro tem que atender a necessidade do usuário, quem tem aquele documento ali, e em último lugar vai ser comercial. Obviamente, se você quiser pagar por uma grife, alguma coisa, questão de status em relação às armações, os óculos de sol, é uma outra frente do universo da ótica, que é muito rico. Mas a ótica que eu presto é focada na ótica oftálmica, ou seja, que são os óculos de grau. Daniel, mas tu és uma pessoa que tem uma experiência, tu até comentaste um pouco, em feiras internacionais, em conhecer tendências, porque, ok, eu posso escolher ter um óculos que apenas, né, vai me permitir enxergar melhor as coisas, ou eu posso escolher uma determinada armação, de um determinado jeito, de uma determinada cor, de uma determinada marca, enfim. E para essas pessoas que são mais exigentes e que querem uma tendência nova, ou querem algo muito diferente, de que forma essa tua vivência nas feiras internacionais colabora para tu auxiliar essas pessoas com essas vontades? Poxa, quando nós começamos a viajar mundo afora, né, nós começamos pequenininhos saindo da nossa cidade, indo para outros lugares. Quando nós começamos a frequentar outras praças, como Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, nós já começamos a observar comportamentos diferentes. Quando nós ampliamos isso para padrões internacionais, nós começamos a entender alguns ciclos, alguns movimentos. E com a internet, então, esses ciclos andam muito rápidos. Nós temos, hoje, graças à internet, comportamentos muito bem definidos ou pessoas em transição. Eu, por exemplo, eu passei muito tempo usando óculos retangular tradicional. Os meus últimos 6 pares de óculos são todos redondos e cada vez menores. Nunca imaginei que eu fosse usar esses óculos. Mas quando eu viajo, principalmente para o exterior, e vejo pessoas que têm um perfil muito parecido com o meu, usando armações com formatos e cores que eu nunca imaginei nem saber que existiam, e as pessoas, eu olho, poxa, que legal, eu crio uma identidade com aquelas pessoas, eu falo, poxa, por que eu não posso estar usando uma peça dessa também? E, poxa,
por que eu tenho que viajar, ir para tão longe para ter acesso a esses óculos? Então, esse foi um desafio que nós topamos desde o primeiro dia da Casa de Joqueli, estar trazendo essas peças diferenciadas para Brasília, para o Brasil. Então, hoje nós temos trabalhado também não só em Brasília, né, São Paulo, Salvador são as duas praças que nós mais atendemos além de Brasília, graças ao WhatsApp, graças ao Instagram. Então, mas muito isso eu vejo que eu olhava, no começo eu ficava um pouco assim surpreso, era talvez um encantamento com uma desconfiança, falei, nossa, mas é muito diferente. E hoje eu passei a observar cada vez mais as pessoas com os óculos diferentes, eu falei, nossa, que marca é essa? De onde será que essa peça veio? Por que eu não tenho esses óculos ainda lá na minha empresa? Então isso motivou muito, né? Eu como usuário, tá? Eu sempre falo também, eu não posso indicar um restaurante o qual eu nunca conheci, nunca fui lá comer, né, experimentar. Então eu testei isso na minha pessoa, sempre tive uma personalidade um pouco forte, digamos, mas eu consegui mudar completamente a minha visão em relação aos óculos, e hoje eu passo de uma forma com certeza melhor aos meus amigos e clientes. Pronto, em sua homenagem coloquei o meu óculos aqui, que é algo muito raro de eu aparecer em público com os meus óculos, mas coloquei para justamente confirmar essa teoria referente a ter tantas possibilidades de marcas e modelos e como ter um óculos e utilizar esse óculos pode influenciar também, tanto em autoestima, quanto não somente na questão da saúde, que é um dos principais motivos do uso do óculos, mas também hoje é uma forma de expressar. Hoje é uma forma de entender também a personalidade daquela pessoa por meio do que ela coloca no rosto, por meio do óculos, da grife, do formato, como você está trazendo. Daniel, nas tuas falas, tu trouxe algo que eu achei assim extremamente importante para quem quer ter sucesso nos negócios e se manter no sucesso, porque a gente sabe que o universo dos negócios gira muito rápido, inova muito rápido, e você falou que acredita que sempre acredita que não sabe de tudo, que tua xícara nunca está cheia e que sempre tem essa necessidade de aprender mais. Eu acho que é um fator muito importante, porque como você sempre viaja muito para buscar justamente conhecer o consumo, porque a forma de consumo também muda com o passar do tempo, modelos mudam, grifes mudam, melhoram, tem toda uma modificação, principalmente depois da pandemia, que a gente costuma falar que as cartas foram embaralhadas e a gente viu surgir muitas outras formas de consumo após a pandemia, que principalmente a questão da internet ou meios via WhatsApp ficaram mais comum as pessoas fazerem esse tipo de compra. Mas o nosso tempo está acabando para este momento. Quero te agradecer muito pela tua entrevista, pelas tuas palavras, pelo teu olhar, pela qualidade que você busca trazer para o seu negócio por meio das suas experiências e por meio dos teus aprendizados, tentando sempre atender aí uma grande população, como você disse, não é só Brasília, é São Paulo, é Salvador, e isso é muito bacana, porque a gente começa a diferenciar ali os tipos de pessoas, o tipo de uso, de consumo, de acordo com a cultura também. Mas eu gostaria de pedir para ti, para você deixar uma mensagem final para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Eu preciso agradecer mais uma vez a oportunidade e avisar as pessoas, sim, fazerem os exames com os oftalmologistas, né, regularmente, e confiarem a saúde da sua visão a uma ótica que tenha de preferência um ótico ou uma ótica profissional, né, qualificada. Infelizmente é técnico ainda, mas é de fundamental importância para que a refração, a receitinha do médico tenha uma validade e uma qualidade de vida para nós, né? Os nossos filhos, nossas crianças também precisam estar visitando o oftalmo regularmente. É fundamental que encontremos bons profissionais realmente qualificados e adequados, tá? Com todo respeito a quem vende óculos, se tiver uma oportunidade também de realizar um curso e se qualificar cada vez mais, cada vez de forma melhor, mais eficaz para o consumidor final, é muito importante.
E um convite para conhecer a nossa casa de Occhiali, obviamente, né? Conhecer a casa de Occhiali na Asa Sul, em Brasília. No coração de Brasília. No coração de Brasília. Pode seguir no Instagram. É verdade. E eu ia comentar isso, né, Daniel? Os telespectadores aqui do Rio Grande do Sul podem conhecer a casa de Occhiali, Casa de Occhiali, viu? Eu falei errado no início do programa, peço perdão mais uma vez. Casa de Occhiali. Os telespectadores aqui do Rio Grande do Sul podem conhecer através do Instagram e podem buscar os seus produtos também através desse Instagram, que, como o Daniel falou, atende São Paulo, atende Salvador, Belo Horizonte, mas também pode atender Porto Alegre, Caxias do Sul e toda a região metropolitana aqui da maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. Então, Daniel Santos, diretor, fundador da Casa de Occhiali, muito obrigado aí pela tua entrevista. E depois do intervalo, tem mais Movimento Empresarial. Continue com a gente. E aí, gostaram dessas entrevistas super especiais que nós compartilhamos aqui por meio do Movimento Empresarial para que você ficasse mais informado tanto sobre possibilidades de inovação em um ramo de atividade que normalmente é tido tanto como tradicional, como o ramo de óticas, mas também inovação dentro do serviço público por meio de secretarias que atuam juntamente com atividades como a que a secretária Selma Fraga nos trouxe e nos falou, mas ainda tem muito mais ações que não deu tempo dentro do período da nossa entrevista dela falar, porque ela conversou com a gente e trouxe muitas coisas ainda, né, Rogério? Quando a gente fala de inovação no serviço público, pode parecer uma coisa muito difícil, porque, poxa, o que tem de inovador que se pode ser feito na área pública? Então, a Prefeitura de Gravataí, a partir de uma contribuição que a secretária Selma Fraga está fazendo, está introduzindo essa transformação no ecossistema de inovação da região. Então, inovar no serviço público muitas vezes não é apenas para dentro, ou seja, não é transformar apenas aquele órgão público, aquela entidade pública em algo diferente. É transformar toda a região. E essa transformação no ecossistema, essa inovação no ecossistema, ela se dá justamente de um formato em que os resultados descem para a comunidade. Porque qual é o sentido de uma transformação num ente público? É fazer com que a comunidade sofra os efeitos positivos daquela transformação. Então, a secretária Selma Fraga tem uma enorme experiência no ambiente privado, no ambiente de startups, no ambiente de desenvolvimento de novos negócios. E quando tu leva essa mentalidade para a área pública, o que tu está buscando? Tu está buscando fazer com que toda aquela região passe a ter um comportamento inovador. Não significa apenas mudar um processo dentro da prefeitura ou mudar uma forma de lidar com as coisas dentro daquele órgão público. Isso é a parte intramuros, vamos dizer assim, de transformação e inovação na área pública, que é importante, mas é muito além disso. Então,
esse exemplo que está sendo trazido pela Prefeitura de Gravataí, a partir da secretária Selma Fraga, é algo que, sem dúvida, traz resultados muito interessantes. Essa ideia de hackathon para solucionar problemas, esse espaço de inovação que está sendo construído, tudo isso são coisas, Ana Paula, que a gente vê muitas vezes sendo feitas, mas pela iniciativa privada. E quando a gente vê alguns órgãos vinculados à área pública desenvolvendo esse tipo de atividade, é louvável. Então, independente de qualquer, e esse é o nosso ponto aqui, o movimento empresarial, eu e a Ana Paula, não temos nenhuma vinculação política partidária, mas enxergamos boas iniciativas e trazemos essas questões para serem discutidas aqui. Então, esse viés de inovação na área pública é o que deveria acontecer em todas as instâncias. Se a gente visse todas as áreas do serviço público trazendo esse tipo de pensamento, sem dúvida a gente traria um benefício importante para a população. Agora, por outro lado, né, Ana Paula, a gente viu o Daniel, que é um empresário lá de Brasília, na tua terra, Brasília, trazendo uma visão diferente, inovadora a respeito de ótica, né? Como é que tu percebeu as percepções, o entendimento do que ele trouxe sobre inovação no negócio dele? Muitas vezes, Rogério, quando a gente sabe desenvolver uma atividade, o nosso cérebro, ele tende a achar que aquela forma, aquela funcionalidade vai servir para sempre, ad eterno. E a gente continua fazendo, eu estou falando a gente como empresários, como empreendedores, olhamos nossos negócios e achamos que aquilo que a gente vai estar fazendo naquele momento é algo que vai ser duradouro e vai continuar funcionando por muito tempo. Mas não, como a gente está vendo o exemplo dele e de muitos outros empresários que estão sempre buscando por meio de conhecimentos, esses conhecimentos podem ser agregados por meio de visitas técnicas e missões empresariais internacionais ou mesmo nacionais em polos de inovação que lhe permite enxergar o que tem de novo, o que está vindo por aí e as empresas anteceder a essas inovações, a essas novas tecnologias que podem fazer com que os nossos negócios estejam à frente, que sejam pioneiros muitas vezes na tecnologia que vai chegar logo ali, mas como um sábio contemporâneo nos diz, quem chega na frente bebe água limpa. Rogério sempre fala isso, então sempre buscar ser pioneiro nas inovações, nas tecnologias, buscando conhecimento para enxergar o seu negócio e desenvolver de forma mais inovadora, sempre analisando os processos e pensando o que pode melhorar. Isso é importante para que a tua atividade, a tua empresa, aquele ramo de negócio que você tem possa estar sempre inovando e inovando primeiro. Por quê, gente? Hoje, a tecnologia ela inova muito rápido e chega para muitos lugares muito rápido. Então, logo, o seu concorrente também estará fazendo aquela mesma inovação, aquela mesma tecnologia. Então, vamos buscar sempre conhecimento para que a gente possa inovar, estar à frente, ser pioneiro e evitar chegar depois, né? Acho que um ponto importante é que inovar, fazer diferente, não é necessariamente algo apenas vinculado a empresas de alta tecnologia, a startups ou qualquer coisa nesse sentido. Inovar é algo que todos os negócios têm que fazer, porque o conceito de inovação é fazer algo diferente e que traga resultados melhores. Esse é o grande ponto. Então tá aí o exemplo, né? O Daniel com a sua ótica, ele que poderia ser sucessor de uma empresa familiar vinculada à ótica, e ele optou, apesar de ter a total possibilidade de fazer a continuidade da carreira dele dentro da empresa da família, e ele disse o seguinte: ok, respeito os negócios que a minha família tem, mas eu quero fazer algo meu, do meu jeito, diferente, com um atendimento diferente, com uma personalização muito clara em cima de algumas marcas top que ele trouxe de feiras onde ele teve condições de visitar na Itália, na Alemanha e outros pontos. E a partir daí, ele desenvolveu algo inovador para o segmento, que é um segmento de ótica, né? Fazer óculos, né? na graduação certa para os clientes. A gente pode pensar, poxa, o que tem de diferente nisso?
ele encontrou o nicho dele, ele encontrou uma forma de fazer as coisas diferentes e a partir daí criou toda uma rede de clientes que ele vem procurando atender. Então essa é a grande mensagem que eu entendo, Ana Paula, que a gente precisa ter conosco. Dentro daquilo que eu faço, dentro do meu segmento de atividades, seja na área pública, seja na gestão privada, seja na educação, seja terceiro setor, seja o que for, o que eu posso fazer de diferente, de inovador em relação a tudo aquilo que está sendo feito hoje? Não sei, não tenho ideia. Legal, então olha só. Olha para o que está sendo feito em outros países. Olha para o que está sendo feito lá do outro lado do mundo. Olha o que está sendo feito por concorrentes que estão tendo um resultado melhor. Transforma essas ideias em algo teu. E tá aí uma ideia já para tu lançar algo completamente diferente. Uma simbiose entre ideias que existem, uma construção de algo diferente com relação àquilo que as pessoas estão acostumadas. Se eu faço uma parceria, Ana Paula, com alguma empresa que desenvolve esse tipo de atividade semelhante à minha, lá na Nova Zelândia, lá na Itália, lá na Inglaterra, ou sei lá aonde, e vou trazer aqui para São Francisco de Paula, por exemplo, essa cidade fantástica que a gente gosta bastante. Ora, eu estou trazendo algo inovador para a região. Então não precisa ser algo, inovação não precisa ser algo mirabolante, algo absurdamente diferente. Sempre disruptivo, né? Não precisa ser. Eu posso simplesmente melhorar muitas vezes algo que já existe, trazendo um resultado significativo para aquela região, para os meus clientes, para o meu segmento de atividade. Isso, muitas vezes, é uma grande forma de inovação. Então, a mensagem que a gente precisa ter para os nossos telespectadores e que a gente muitas vezes conversa com os empresários, com os empreendedores, quando se fala a respeito de inovação é essa. A inovação não precisa ser algo caro, não precisa ser algo demorado, não precisa ser algo absolutamente inédito no mundo. Pode ser algo que faça diferença na vida do seu cliente, na vida da sua empresa, na vida da sua comunidade. E quando a gente consegue trazer isso e gerar resultados para quem realmente tem contato conosco, nós estamos cumprindo a nossa missão. Nós estamos fazendo com que aquilo que a gente desenvolve impacte positivamente, transforme positivamente a vida das pessoas e das empresas. Mas eu acho que está chegando no final, Ana Paula. Sim. Dentro de tudo isso que o Rogério trouxe brilhantemente, eu vou dar um exemplo aqui real. Por que nós dois, Rogério e Ana Paula, que somos consultores de negócios, consultores de desenvolvimento de profissionais, empresas e negócios, estamos aqui fazendo um programa de TV, mas não existem muitos programas de TV? Existem. Mas o que nós fizemos? Inovamos dentro daquilo que já existia. Desenvolvemos uma metodologia própria, de acordo com os resultados que nós queríamos alcançar, dentro dos nossos objetivos e propósitos, e estamos aqui, fazendo um programa de TV, onde, dentro desses 3 anos, juntando desde o movimento solidário empresarial até hoje, estamos há 3 anos fazendo isso. Lá no início da pandemia, né? No início da pandemia, porque foi um case de sucesso, e nós inovamos em algo que já existia. Então, esse aqui é o próprio exemplo real de inovação dentro de uma atividade que já existia. E a gente está fazendo o quê? Inovando em gravações. Quantos lugares vocês já não ouviram a gente gravando, estando em outros lugares, ou com profissionais de vários outros estados, países, cidades, de vários segmentos de atividades, os quais a gente sempre traz aqui para vocês muitas ideias, muitas notícias, muitas informações. E se você gostou deste programa aqui, olha só, nós temos mais de 150 entrevistas com profissionais de diversos lugares que contribuem cada vez mais para o desenvolvimento e o crescimento, a inovação das empresas. Então vai lá no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook e assistam as entrevistas que nós temos lá com os outros convidados, né, Rogério? E se ainda não se inscreveu, se inscreve lá, @Movimento Empresarial, para conhecer um pouco mais sobre este programa e sobre seus entrevistados. Mas terça-feira que vem estamos de volta aqui na Rede Sul de Televisão, sempre às 21h30, eu e Ana Paula. Muita gratidão por ter ficado conosco até aqui. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.